Eu sempre faço vídeos sobre os melhores monitores, mas dessa vez vai ser um vídeo diferente, porque nós temos dois monitores que são os melhores custo-benefício do mercado e eles estão no preço muito baixo, então eu não vou recomendar outros monitores. Eu vou fazer um comparativo entre esses dois, que é o AOC Hero G2 de 24 polegadas, né? E o concorrente dele vai ser o LG UltraGear, também de 24 polegadas. A gente vai conversar sobre a diferença entre os dois, as principais diferenças, e eu espero que você goste desse vídeo. Se inscreve no canal, link na descrição. Realmente não tem nenhum concorrente atualmente valendo a pena nessa faixa de preço, a não ser os dois. Qual que é a diferença principal entre ambos? Então eu vou falar o lado bom de um e o lado bom de outro. Então a primeira questão que eu vou falar aqui é sobre a questão do input lag. Não tem nada a ver com esse 1ms que aparece aqui em cima, né, dos dois, 1ms. Esse 1ms não tem nada a ver com input lag, eu já tenho um vídeo explicando sobre isso. Na verdade, ele trata do tempo de resposta do pixel, né? As empresas meio que escrevem de uma forma para você entender que isso é input lag, mas não é. É só para reduzir o efeito blur, tá? E ambos os monitores são IPS, tem um tempo de resposta do pixel similar, então essa questão do efeito blur não vai ser muito preocupante para a gente, nenhum dos dois. A questão aqui principal é na questão do input lag. A questão do input lag, ambos têm, né? É onde a gente tem que focar. O input lag de ambos é baixo. Monitores de entrada, por todos os reviews que eu vi, todas as análises e opiniões e testes, é difícil de achar teste de input lag de monitor. Eu ainda confio que o AOC Hero G2 tem um pouco menos de input lag do que o UltraGear, mas não é algo muito grande, não vai fazer um diferencial enorme na hora de você jogar. Mas sim, o AOC Hero G2 ele foi um monitor que quando ele veio com o menor input lag no mercado e dificilmente nessa faixa de preço consegue ser batido, então ele tem esse ponto positivo a seu favor. Na questão do UltraGear aqui, o que a gente tem a favor é algo que a relevância de cada pró e contra você decide, tá? É muito relevante, input lag um pouquinho menor. Essa a outra questão. Aqui na questão do UltraGear a gente tem o NVIDIA G-Sync e FreeSync, então você escolhe qual dos dois você quer, tá? Aqui no caso do AOC nós vamos ter o FreeSync e o G-Sync vai ser adaptativo, vai ser direto lá, você configura e tal. Não fica a mesma coisa, mas também não fica muito pior, fica similar, tá? É uma questão também de você pensar quanto relevante isso é. Eu não dou muita relevância para essas duas questões do input lag mais baixo, para essa questão do FreeSync e G-Sync, porque ambos vão funcionar, são coisas só informações que agregam algumas pessoas que vão focar mais nisso, né? Uma questão também importante, essa sim eu já acho que dependendo do seu perfil de usuário, ele pode impactar muito na sua decisão, é numa questão do ajuste do monitor. Por exemplo, como eu quero inclinar ele, eu quero virar, eu quero girar. A questão que nessa questão de ajuste, de ângulo, o AOC G2 Hero, ele é muito melhor que o UltraGear, não tem nem comparação, tá? A gente tem até alguns reviews mostrando e tal. Então, eu vou precisar do monitor que eu vou ter que girar ele. Cara, economiza o dinheiro, porque se você comprar o UltraGear, você vai ter que colocar ele num suporte e tal, né? Vai ter que comprar um suporte próprio para conseguir girar ele e tal. Da mesma forma que você já consegue com o G2 Hero de fábrica. Então, se isso é uma coisa relevante para você, eu acho que é um ponto importante, é o primeiro ponto aqui que eu diria, cara, pensa bem, porque isso é uma coisa que realmente, para você tem que estar nesse perfil, né? Não vale a pena você ir com o UltraGear e arriscar pegar um monitor que não vai ter o ângulo ou a inclinação que você precisa, tá? Outra questão aqui bem importante para algumas pessoas mais e para outras menos é a questão de incidência de 10 pixels. 10 pixels, para quem não sabe, é quando você compra um monitor ou com o tempo, né, você percebe que alguns pixels morrem. E são pixels milimétricos muito pequenos, não dá para ver, nem todos eles são visíveis assim de você olhar e ver que está ali, mas o AOC Hero G2 ele tem uma incidência maior nessa questão. As pessoas compram um monitor e às vezes precisam trocar porque vem com 5, 6, 7, 8, 10 pixels, às vezes não vem com nenhum, tá? Em casos bem mais raros, mas acontece de a gente ter alguns monitores da AOC, né? O Hero G2 em específico, ele vem sem 10 pixels e daqui 3, 4 meses ele apresenta alguns, mas é uma incidência baixa. Então o que a gente tem que filtrar aqui? O AOC Hero G2 ele pode vir de fábrica com 10 pixels,
E o LG Ultra Gear também. Só que o AOC Hero G2 tem uma maior chance de acontecer isso. Você consegue trocar, me arrependi da compra, pego o outro e tal. Um pouquinho de dor de cabeça. Às vezes você nem percebe, não lhe incomoda. Ou às vezes você percebe, cara, isso não vai me incomodar, porque eu não vou conseguir nem ver isso durante o jogo. Então, em raríssimos casos, é um incômodo enorme a ponto de que você ter que trocar e não resolver na primeira troca. O Ultra Gear tem uma incidência menor de 10 pixels e quase nula na questão do monitor vir, né, sem 10 pixels e daqui 3 meses apresentar esse problema. Pode acontecer por serem monitores IPS, monitores de entrada, pode acontecer, mas aqui é bem mais difícil disso acontecer, tanto quando você compra e tanto quanto você vai usando e tal. Então é um ponto que para você pode ser preocupante, mas também quando a gente explica, é muito mais preocupante do que na prática, tá? Na prática, geralmente, a maioria dos monitores vem sem 10 pixels, não dá pra gente sacrificar o AOC Hero G2, né? Só com base nisso. O que eu diria? Eu sou um entusiasta do AOC Hero G2, essa questão do 10 pixels me incomoda um pouquinho, mas eu analisaria muito o preço na hora da compra. Eu acho que o G2, em design, ele é lindo, ele tem essa questão também de inclinação e ajuste, eu acho ele perfeito. Poucos monitores são tão bem construídos nesse ponto. O input lag dele, quando chegou no Brasil, né, por ser IPS, bem inovador. Na época ele humilhava os concorrentes, né, e ele mantém esse input lag baixo. O Ultra Gear evita essa questão do 10 pixel, mas é um monitor que falhou nessa construção de inclinação, porque poderia sim, né, pelo preço que custa, ter uma inclinação tão boa como a AOC Hero G2. Nessa questão de preço também fica bem similar ao G2, então você tem que ver muito bem qual é o seu perfil de usuário, o que você preferiria, né? Ele acerta trazendo o FreeSync e o G-Sync, então é um monitor que você vai ter essa dualidade, né? São monitores bons, qualquer um que você escolher é muito bom aqui. Eu particularmente lhe daria um conselho: antes de tomar qualquer decisão, verifica quanto que cada um vai custar na forma de pagamento que você vai utilizar. E aí a partir daí veria os prós e contras de cada um, né? Vendo quanto que custa. Tem gente que paga prazo, tem gente que paga parcelado, então a prazo o preço pode ser mais impactante, a diferença, ou parcelado pode ser mais impactante dependendo da promoção que você pegar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sei que fica dúvida, né, porque é um vídeo em que você decide, mas eu espero que eu tenha sido justo aqui com as duas marcas. Se inscreve no canal, ativa o sininho, os links estão na descrição para você conferir. Muito obrigado pelo apoio, deixe aí sua opinião sobre o vídeo, o que você gostaria de ver no canal. Tamo junto, valeu e fui!